Um casal sai do estado de Alagoas, isso aí por volta de 1930. Eles deixam a cidade de Alagoas, o interior, aquelas cidadezinhas pequenas de Alagoas, e vêm se estabelecer em Pernambuco. Este casal, eles eram pobres, pessoas simples. E ao chegar nesta cidadezinha de interior de Pernambuco, o esposo, o marido dessa senhora, por nome Guilherme, ele procura se estabelecer na cidade, procura um emprego, mas com dificuldade ele não consegue esse emprego. Naquela época era muito difícil, muito difícil. Era a época da crise, se estabelecia não só no Brasil, mas na Europa, no mundo inteiro, a crise de 1930, quem não lembra, aqueles mais velhos. E este casal, eles procuram se estabelecer nesta cidadezinha de interior de Pernambuco. E depois de muito tempo, Guilherme, ele começa a fazer bicos, procurar fazer alguma coisa para ganhar um trocado. Eles não tinham filho, o casal não tinham filhos, e eles, como só era Guilherme e a esposa, lembrando bem, o nome da esposa dele era, não me lembro agora, Catelina. Catelina era o nome da esposa do Guilherme. Bom, o casal procura se estabelecer e ganha algum trocado fazendo bicos. Ele fazia de tudo. Era aquele tipo de homem que faz de tudo, não é? Procura sempre fazer alguma coisa. E ele consegue comprar um quichozinho, uma casinha pequena, na Avenida Pinto de Campos. Esta avenida ainda hoje existe lá nesta cidadezinha de interior do estado de Pernambuco. Avenida Pinto de Campos. Guilherme, depois de aproximadamente uns 6 a 7 anos, ele consegue um emprego numa fábrica de doce, que inclusive essa fábrica de doce ficou bastante conhecida no Brasil. Quem não lembra? Doces Palmeiron. Fábrica de Doces Palmeiron. Estava lá estampado. Esta fábrica de doces pertencia a um cidadão por nome Joaquim Matias. Joaquim Matias era o dono da fábrica de doce ou de doces Palmeiron. Fazia aquela goiabada muito deliciosa, aquela goiabada incrível. Naquela época as coisas eram puras, sem misturas. Da polpa da goiaba também faziam o doce de banana. Era delicioso a polpa. Eu lembro-me bem que os garotos na época, quando se perdia o ponto, a fábrica perdia o ponto do doce, eles jogavam fora. Não podia aproveitar porque açucarava. Jogavam fora. E a garotada ia para pegar o doce. Pegava o dedo, botava na boca, aquele doce maravilhoso. Mas não servia para o consumidor porque tinham perdido o ponto do doce. Mas Guilherme, o esposo desta Catelina, ele arranja um emprego na fábrica de doces Palmeiron. Conseguiu um emprego na fábrica de doces Palmeiron, mas logo eles procuram comprar uma casinha e até conseguem comprar uma. Naquela época não era difícil. Aqueles quichozinhos, aquelas casinhas pequenas, né?
acanhadas de 2, 3 vãos só. Guilherme consegue comprar esta casinha. E eles se estabelecem, até que iam bem. Só era o casal, não tinham filhos. O Guilherme e a dona Cateline, o povo a chamava de Caté, porque ela já tinha se estabelecido, já estavam ali na cidade há quase 10 anos. Mas depois de um certo tempo, o Guilherme, ele adquiriu, não se sabe como, um tipo de enfermidade que o povo antigamente chamava de barriga d'água. Alguns diziam que era porque ele bebia. Ele gostava sempre de uma pinguinha, de uma meiota, da aguardente de cana-pitu. Quem não lembra, aguardente de cana-pitu. Ele gostava de uma pituzinha. O Guilherme gostava sempre de tomar uma pituzinha, um aguardente de cana-pitu. Naquela época, aguardente de cana-pitu era um álcool brabo danado. Era quase álcool puro, açucarado. A fábrica Pitu vendia a famosa aguardente Pitu. Ele gostava muito, assim também como gostava muito de fumar o cigarro pacaia. O pacaia é aquele fumo que é extraído do fumo de rolo. Compra aquele papelzinho de seda e você bota o fumo mascado ali, né, e fuma o famoso cigarro de pacaia. Ele desenvolveu essa doença que o povo chamava de barriga d'água e não teve solução para ele se recuperar dessa doença, e o Guilherme veio a falecer depois de alguns anos. Com a morte do esposo, agora tem que tocar a vida para frente. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a perceber que ela já não era a mesma. Andava triste, cabisbaixo, não falava com ninguém, cara fechada, semblante esquisito, estranho. Começou a ficar magra, emagrecendo, até porque ela não tinha muita beleza, mas era interessante. Na época que ela era mais jovem, era mais interessante. Mas ela nunca foi bonita. Sempre foi um pouco magra, mas agora estava terrível, muito magra. Se entregou, não cuidava mais de si mesma, vivia com aquele luto constante. Desde que o seu marido, o Guilherme, morreu, ela continuava com aquele vestido surrado, preto, debotado, estranho. Todos os dias ela ia lá, no cemitério, visitar o Guilherme. Você sabe quanto tempo ela passou fazendo isso? Toda a sua vida. Toda a sua vida ela passou indo visitar o túmulo do Guilherme. As pessoas achavam aquilo estranho, ela morava só. Não recebia visitas de ninguém. Passava o dia no cemitério, ajeitando o túmulo do marido e das outras pessoas. Ela sempre levava flores que ela pegava lá no mato. Aquelas flores do mato. E ela gostava de ornamentar os túmulos dos mortos, principalmente do seu marido Guilherme. Ela fazia isso constantemente. Muitos anos a dona Caté fazia isso. Passou muitos anos. Há quem diga, segundo reza a lenda e as más línguas, que ela chegava de manhã, às vezes almoçava no cemitério e ficava até 7, 8 da noite. Que estranho, hein? Eu nunca vi algo semelhante em toda a minha vida. Muito esquisito essa história. Muito estranho. Mas não para por aí. Depois de um certo tempo, o coveiro daquele cemitério veio a falecer, porque já fazia bastante tempo que ele era coveiro daquele cemitério, daquela cidadezinha de interior de Pernambuco. Você sabe, imagine só quem se tornou a substituta do coveiro. Pensou bem? Ela mesma.
Dona Caté. Ela já tinha aí aproximadamente seus 35 anos de idade quando ela assumiu o lugar do coveiro que havia falecido. O coveiro já tinha uma certa idade, 60 e poucos anos, não tinha nem 70 anos. Faleceu. E a prefeitura fez a proposta e ela aceitou. Ora, por que não? Ela vivia mais dentro do cemitério do que dentro da própria casa em que morava. A casa que ela morava ficava na Avenida Pinto de Campos, na rua do cemitério. Era pertinho. Apenas cerca de 5, 10 minutos da casa dela para o cemitério. Pertinho. Vivia mais no cemitério do que em casa. E Dona Caté passa a ser a coveira daquele cemitério. E cuidava bastante. Ela tinha um zelo pelas pessoas que chegavam ali para serem enterradas. Ela tinha um cuidado incrível. E as pessoas admiravam Dona Caté pelo fato dela cuidar muito das pessoas. Sabe o que acontece? Ela cuidava e ficava até 10, 12 da noite, meia-noite. Há quem diga que muitas vezes ela dormia lá no necrotério, no lugar onde botavam os caixões, onde se colocavam os caixões enquanto se cavava a cova. Diz que ela tinha uma cama lá. Muitas vezes não ia para a sua casa, dormia lá. Como é que pode ser uma coisa dessa? Não me diga. Digo sim, era uma coisa incrível. Mas ela não tinha um aspecto muito bom. Ela tinha uma aparência estranha. Ela era muito esquisita, muito magra, esquelética. Usava um pano na cabeça, amarrado. Poucos cabelos na cabeça. Ela tinha algum problema que os cabelos caíam, aqueles cabelos que ela não penteava. Poucos dentes na boca, por isso que ela não sorria. Eu acho que para alguém não ver os cacos de dentes que ainda restavam em sua boca. Os olhos fundos, olhos profundos, seca, parecia 2 fiapos de linha. Essa mulher é estranha. Essa Dona Caté é uma coisa do outro mundo. As pessoas diziam, mas ela cuidava dos defuntos. Ela cuidava das sepulturas, dos túmulos, com esmero e cuidado. Aguava as plantas do jardim do cemitério e das covas. No dia de finado, era o melhor dia da vida dela. Dona Caté, ela achava uma coisa maravilhosa o dia de finados, porque também ela cuidava muito do seu Guilherme que estava lá enterrado. Mas havia uns indivíduos que moravam na rua, os moradores de rua, que às vezes passavam e via Dona Caté por volta de 10, 11 horas da noite, sentada sobre um túmulo. O túmulo era do Guilherme, conversando com uma pessoa toda vestida de preto. E isso não só foi uma vez, foram várias vezes que viram Dona Caté, a coveira, no cemitério da cidadezinha de interior de Pernambuco, conversando com esta alma. Seria uma alma? Seria o Guilherme dela conversando? Ela amava muito o marido? Sei não. Ela amava muito o Guilherme. A prova do fato é que ela se entregou depois da morte do Guilherme. Não foi a mesma pessoa. Ficou estranha, seca. Parecia um vulto. Ela era meia parda, um pouco morena, cor parda. Os olhos fundos,
gostava de uma bitoca de cigarro de pacaia também. As pessoas diziam que ela, antes de cavar a cova dos defuntos, tomava meiota, uma talagada de aguardente de pitu. Eu acho que ela deve ter pegado essa mania, esse vício com o próprio Guilherme. Alguém diz que não, que o Guilherme pode ter morrido porque ele comia muito doce quente e bebia água. Quando ele trabalhava na Palmeiron, ele tinha uma mania de comer o doce ainda quente. Eu gostava de comer o doce, provar, degustar o doce, que era uma delícia. E em cima, bebia água fria. Isso pode ter provocado um problema sério, a barriga d'água, que ele veio a falecer. Mas, Dona Caté, como se explica isso? Viver mais no cemitério do que em casa? Sei não. Bem, a verdade é que ela passou muito tempo, mais de 60 anos, como coveira daquele cemitério. Ia sempre depois da janta, quando não jantava no cemitério, lá na casinha do cemitério, ela jantava em casa e voltava. E ficava até de madrugada. Muitas vezes dormia no cemitério, lá na casinha, no necrotério que tem. Lá ela ficava, dormia normalmente, sem nenhum problema. Mas essa questão de alguém, e não só foi uma pessoa, foram várias. A minha mãe dizia o seguinte: quando uma pessoa ou duas falarem alguma coisa, não merece crédito, confiança. Mas quando muita gente fala, sei não. Muita gente falava a mesma coisa. Dona Caté costumava falar com alguém pela madrugada quando a cidade dormia. Ela estava acordada, sentada sobre um túmulo conversando com alguém. Quem era aquele alguém? Ela ficou tão famosa pelos mais de 60 anos que ela foi coveira, que quando alguém morria, podia ser de morte matada ou de morte morrida, as pessoas diziam: esse já era, vai para o buraco de Caté. Essa palavra ficou bastante conhecida na região como um provérbio popular, o buraco de Caté. Você sabia que ainda hoje, as pessoas ainda falam isso lá? Buraco de Caté. Esta mulher estranha, esquisita, muita gente acha que ela, na verdade, já havia morrido. Aquilo era o espírito dela, que não podia ser uma pessoa de carne e osso. Não era normal. Não, praticamente não falava com ninguém. Só dirigia a palavra quando se perguntava alguma coisa. Silêncio absoluto. Mas trabalhava demais. Como é que uma mulher daquela cavava tanta sepultura e diz às pessoas e às más línguas, reza a lenda, que ela sempre deixava 3, 4 covas abertas para facilitar. Quando chegasse alguém para ser enterrado, já estava pronto lá o local. Sempre falava isso. Para ser franco, ela morreu com 93 anos e trabalhou até os 85 anos no cemitério. Você acredita nisso? Acredite no que eu estou dizendo. Dona Caté, mais de 80 anos ela passou no cemitério desta cidadezinha de interior de Pernambuco, como coveira. Até que um dia aconteceu um fato interessante. O portão estava aberto, não tinham colocado a corrente e alguém foi fazer uma visita a um parente seu. E ao chegar,
Dona Caté estava deitada dentro de uma das covas que ela havia cavado. Estava com uma mortalha preta sobre o seu corpo, até porque ela sempre usava mortalha. Isso é que chama mais atenção. Em vida, ela sempre usava aquele pano preto com uma mortalha sobre a cabeça amarrado, aquele vestido preto e uma manta preta escura sobre. Nunca tirou o luto depois da morte do seu marido Guilherme. E ao chegar, alguém se espantou. Dona Caté, a senhora está fazendo o quê? E veio algumas pessoas e a pessoa ficou apavorada e chegou também a polícia. Ela estava morta. Tinha deitado no buraco da cova que ela havia cavado, colocado aquela manta preta sobre ela, tinha deixado uma meia garrafa de aguardente pitu em cima da cova, um saquinho de fumo de rolo, fumo de pacaia, uma caixa de fósforo, algumas velas, 3 velas acesas dentro do buraco. Ela se preparou, deixou tudo isso antes de morrer. Como é que pode? Morreu com 90 e poucos anos. Estava lá, mortinha. E um bilhete. Um bilhete. Você sabe o que diz o bilhete? Na íntegra. Não me enterre dentro de caixão. Quero ser colocada da forma como eu me encontro. O meu corpo sobre o solo frio. Muitas flores sobre mim, porque sempre amei as flores. E sempre cuidei das sepulturas dos mortos com flores. Joguem sobre o meu corpo muitas flores. Mas não me coloque em caixão. Coloque a minha garrafinha de aguardente pitu e as minhas bitoquinhas de cigarros de rolo, de fumo de rolo dentro da minha sepultura. E joguem areia sobre o meu corpo. Que coisa mais esquisita e estranha, hein? Mas o desejo dela, o prefeito da cidade disse, olha, temos que atender o pedido de Dona Caté. Este buraco que Caté fez foi para ela, ela deixou, pronto, e assim foi feito. A enterraram do jeito que ela estava, colocaram em caixão. Mas depois de 4 anos da morte de Caté, outro coveiro assumiu o lugar. E sabe o que acontece? Muitas vezes o coveiro ficava até 6, 7, 8 horas da noite, terminando o trabalho dele, porque a demanda era grande. Às vezes morria muita gente e ele tinha de deixar todo mundo prontinho, enterrado. E quando ele ia fechar o cemitério, ele via Dona Caté sentado sobre a sepultura de Guilherme, conversando com ele, fumando uma bitoca de cigarro de rolo. E Guilherme tomando uma talagada de aguardente pitu. Só o couro e o osso, era só caveira. E o coveiro não suportou, porque ele viu por mais de 8 vezes isso. E pediu as contas e deixou o cemitério. Essa história se espalhou por toda a região e levou muito tempo para alguém querer assumir como coveiro deste cemitério. Foi necessário fazer uma iluminação muito grande no cemitério, para que ficasse bem claro, para que alguém pudesse assumir o lugar de coveiro, porque ninguém queria. Você se habilita, dia de finado, fazer uma visita lá. Ela está lá, buraco de Caté. Vai lá.